O mais importante dessa vitória aí, sem dúvida nenhuma, é o Guarani recuperar a confiança, né? É muito difícil. Eu que, como ex-atleta, ex-profissional, a gente sabe como é que é trabalhar numa situação que se encontra o Guarani. Você mesmo, às vezes, desacredita do seu potencial. Isso acontece muito, né? Claro, tem jogadores que têm muita personalidade e tal, né? Outros que não têm comprometimento com o clube, aí não tá nem aí, né? Mas a grande maioria sente esse peso, né? O peso da responsabilidade, o peso de estar numa situação como está essa do Guarani. E aí vem uma vitória como essa, e assim, dá para dizer, dá para contestar a vitória do Guarani? Claro que não, o Guarani foi melhor o tempo todo. O Vladimir, o goleiro do Guarani, não pegou uma bola. O Brusque teve uma jogada, numa tentativa agora no finalzinho aí, que mete uma bola na área lá, tem uma disputa, mas só, né? Então o Guarani dominou a grande parte do jogo, com competência, com organização. A gente não pode deixar de frisar isso, né? Agora, dá para dizer que foi o trabalho do Cordeiro com o Jairo? Claro que não. Mas eu tenho certeza, mais do que absoluta, que a preleção, sabe como é que funciona a preleção num momento como esse, Edu? Olha, cara, vamos lá. Olha, a gente sabe do potencial, só posiciona o time, o time tá aqui, tá posicionado, agora vamos lá, gente. Vamos doar um pouco mais, vamos além do limite. Vamos, se tiver que dar 100%, vamos dar 101, 102, 110, 150. É isso que precisa para buscar o resultado. E foi o que aconteceu com o Guarani hoje. Então, provavelmente, a preleção do Jairo com o Cordeiro foi nessa linha de sentido, sabe? Porque não tem o que fazer. O que você vai falar para um cara numa situação como essa do Guarani? É só que ele tenha correr, lutar, brigar, mas, claro, sempre com a organização. O Guarani já vinha mostrando um ajuste de organização com a chegada do Bispo, com a chegada do Salustiano. Gostei da dupla, hein? Bacelar e Salustiano, gostei. Firme, né? Dois zagueiros que saem na cobertura, saem com competência, né? Muito bem posicionados. Então, foi bem. O Guarani foi muito bem no jogo, mereceu o resultado. Agora, traz novamente, né? Aquele alento, ufa, respiramos. Agora é a hora de engatar aí uma quinta e tentar sair dessa situação o mais rápido possível, né? Dar um passinho pequeno na tabela? Claro que dá. O Guarani estava lá atrás. Mas cada passo pequeno é importantíssimo lá no final. Porque aí você vai galgando situações como essa de hoje, vai ganhando um jogo aqui, empatando o outro ali, e aí que o Guarani consiga sair da situação. Para isso, para que ele consiga fazer um jogo como fez hoje, para que o Guarani consiga sair dessa situação, tem que ser daí para cima. Do que foi apresentado hoje, para cima. Não dá para ser daquele jeito. Não dá para ser naquela mesmice. Tem que ser desse jeito aí. Faca nos dentes, sangue nos olhos. E olha, Edu, eu tenho que parabenizar. Parabenizar aí o Jairo, o Marcelo Cordeiro. Porque assim, cara, olha para você ver a situação dos dois. Assume um time que acabou de ter o quarto treinador demitido. Tá aí, ó, segura essa bomba aí, e aí os dois foram lá e com competência, né, ali na beirada do campo, a gente viu o Jairo com os botões ali, posicionando, nas substituições, muito conversando, e isso é muito importante. Ver os homens da casa, os caras que já estavam aí, que na minha opinião deveriam ter sido efetivados lá atrás, quando demite o Júnior, já ter deixado os dois. Aí trouxeram o Pintado, tá tudo certo. Todo respeito ao Pintado. Mas mostraram hoje que tem competência, tá de parabéns. E aí que agora que vem o Alan Al, que seja feliz e que continue, né, nessa mesma pegada que foi hoje. Que se continuar jogando desse jeito, o Guarani tem tudo para escapar dessa situação, viu, Edu? Muito bem, vamos lá. CH, Guarani 1, Brusque 0.